Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto, da Universidade Federal de Santa Maria, continuando com a fisiologia de peixe aplicada à piscicultura. No vídeo de hoje vamos tratar sobre aspectos relacionados à temperatura. O metabolismo do peixe ele é dependente da temperatura. A água ela passa pelas brânquias para ocorrer a oxigenação do sangue. Como a água tem uma alta capacidade calorífica, ou seja, de difusão do calor, o calor gerado no metabolismo, que está nos tecidos, vai para o sangue, vai daí para as brânquias e das brânquias passa para a água. Então, por isso, a temperatura corporal do peixe, de um modo geral, é semelhante à da água. Aqui nós temos um gráfico mostrando o consumo de oxigênio, que seria uma medida do metabolismo, e aqui a temperatura da água para adultos e larvas do Daniel Hare, o zebrafish. Então, você observa o quê? Que dependente do tamanho, quanto maior a temperatura da água, maior vai ser o consumo de oxigênio, ou seja, maior o metabolismo. O controle da temperatura corporal. Nos animais, de uma maneira geral, nós temos alguns conceitos que vamos abordar aqui. Então, por exemplo, conceitos aqui, homeotermos, ou homotermos, seriam animais que têm a temperatura corporal constante. Mas é um termo que não é muito interessante, porque, por exemplo, em mamíferos, a temperatura varia, pode variar ao longo do dia. Pecilotérmicos seriam os animais com temperatura corporal variável. Mas peixes, que seriam, por exemplo, considerados pecilotérmicos, nos que são de mar profundo, não há variação de temperatura. A temperatura da água é sempre a mesma, a temperatura corporal deles é sempre a mesma. Outros termos ainda mais dramático, digamos, sangue frio e sangue quente. Vemos um lagarto no sol, por exemplo, o sangue dele vai estar mais quente que do meio ambiente. E quente, mamíferos em torpor ou hibernação terão uma temperatura mais baixa. Ao invés de 37, 36, 37 graus, poderão ter 15 graus, por exemplo. Então, um termo que me parece mais razoável, mais correto ser utilizado, seria endotermos e ectotermos. Endotermos para animais que têm produção interna de calor, e os ectotermos até têm produção interna de calor, mas a manutenção da temperatura corporal depende de uma fonte externa de calor. E os heterotermos têm uma produção e manutenção parcial do calor no corpo. Então, os peixes eles basicamente se enquadram nessas duas características. A maioria dos peixes são ectotermos, ou seja, a manutenção da temperatura corporal depende de uma fonte externa de calor. Então a temperatura corporal é igual à da água, exceto logo após a mudança de temperatura. Heterotermos são alguns que produzem e conseguem manter parcialmente o calor. É importante para ter natação rápida, como por exemplo o atum. Nos peixes zebra, que são os peixes mais estudados, a temperatura ambiente é detectada ou seus sinais são enviados para neurônios do gânglio trigeminal que estão na porção inferior do encéfalo. Um aumento da temperatura ativa canais do tipo TRPV1 e a ativação dos neurônios destes gânglios que respondem então ao calor. Outros neurônios respondem ao frio são inibidos pelo calor, mas o mecanismo ainda não está bem elucidado. Aqui nós temos uma comparação entre peixes ectotermos e peixes heterotermos. Então aqui ectotérmicos, como a truta, aqui temos o sistema circulatório, a distribuição aqui dos vasos. E nos peixes heterotérmicos, como o atum, você observa o seguinte: existe aqui, vejam, uma rede maravilhosa que chama rede mirábida, onde há uma troca de calor entre as veias e artérias. Vamos ver aqui no próximo. Aqui tem o músculo vermelho, localizado no atum.
E se observa que, vejam aqui que as arteríolas e vênulas estão em íntimo contato. Tá? Então isso acontece o quê? O sangue aqui na vênula vai num sentido e na artéria vai no outro, na arteríola vai no outro. Tá? Então há uma troca de calor. A arteríola que está vindo aqui das brânquias, mais fria, ela recebe calor das vênulas que estão vindo da parte mais interna do corpo e mais quentes. Então isso ajuda a manter a temperatura corporal estável. Então aqui vejam uma isoterma demonstrando a distribuição da temperatura no corpo do atum. Mais próximos aqui, a água, a parte do corpo mais próxima da água tem uma temperatura bem próxima da água. À medida que vai indo para a parte mais interna do corpo, da musculatura, veja que a temperatura aumenta. Até que nessa parte mais interna aqui temos uma diferença razoável em relação à temperatura ambiental, onde consegue manter mais a temperatura corporal. E aqui temos as temperaturas máximas musculares, que seriam essas que estão localizadas aqui nessa região aqui, em comparação com a temperatura da água. Então vejam aqui, quando a temperatura da água é mais baixa, a diferença na temperatura muscular é bastante grande. Então, à medida que aumenta a temperatura da água, essa diferença vai diminuindo, vai se aproximando cada vez mais. Mas o animal aumenta também a temperatura corporal, não na mesma proporção que está aumentando a temperatura da água. Adaptações à variação de temperatura. A primeira adaptação, que seriam ajustes comportamentais. Se o peixe não gosta daquela temperatura, ele procura se deslocar para águas a temperatura mais agradável, mais dentro do que lhe interessa. Obviamente, dependendo de onde ele está num ambiente muito limitado, um tanque de cultivo, não tem muito o que fazer, né? Mas, por exemplo, num tanque de recirculação, mais ou menos a temperatura é igual, mas num tanque externo, ele pode ir para as águas mais superficiais ou mais fundas, de acordo com a temperatura que lhe interessa mais. Com relação à tolerância, tolerância a uma determinada temperatura, o peixe sobrevive, mas não em condições ideais, ou sobrevive durante um certo tempo também. E, de um modo geral, ovos de larva são mais sensíveis à mudança de temperatura. A tolerância térmica, os valores não são fixos. O peixe se adapta e muda os limites. Então, se a adaptação ocorre na natureza, temos a aclimatização. Por exemplo, no verão, tolera temperaturas mais baixas e no inverno tolera temperaturas mais baixas. A aclimatação, se a adaptação ocorre em laboratório, é mais rápida em temperaturas altas, porque o metabolismo é mais alto, então o peixe consegue ajustar seu metabolismo mais rapidamente. De um modo geral, considera-se que há uma completa aclimatação em 22 dias. Como se avalia a tolerância térmica? Atualmente se utiliza mais o critério de encontrar o máximo ou mínimo termo crítico. Então, para isso se aumenta ou diminui a temperatura em 4 a 18 graus centígrados por hora até ocorrer uma alteração na natação ou perda de equilíbrio. Daí se coloca o peixe de novo numa temperatura mais adequada a ele. Essa variação aqui depende do autor. Na verdade, é necessário saber qual é a variação de temperatura que pode ocorrer no ambiente em que a espécie se encontra ou é cultivada. Então, 18 graus centígrados por hora seria o máximo que se pode mudar da temperatura da água e a temperatura corporal acompanhar. Se a mudança for mais rápida, a temperatura do corpo não acompanha. A difusão do calor não é tão rápida assim. Mas esse é um valor, eu considero bastante extremo. É melhor trabalhar nos valores menores aqui, né? Então, é interessante saber ao longo do dia qual é a variação na temperatura ambiental.
Então a gente pode trabalhar dentro dessa faixa. Nas lavas se utiliza uma faixa mais restrita, né? Então aqui a gente trabalha de meio a 8 graus centígrados por hora. Obviamente, quanto maior for a variação, mais, digamos assim, mais rápido para atingir o máximo ou mínimo termocrítico. Então, se nós fizermos variações de temperatura menores, provavelmente o máximo ou mínimo termocrítico vai ser um pouquinho diferente. Aqui temos alguns exemplos de algumas espécies, e o máximo ou mínimo termocrítico. Então aqui a temperatura de aclimatação, vejam que há uma pequena variação, certo? Aqui de 15 graus até 30, veja que é uma variação de quase 2 graus no máximo. E vejam que no mínimo a variação é maior. Tá? Geralmente a variação na temperatura mínima, no crítico mínimo, é maior do que a variação no máximo. Aqui vejam também, ó, a variação aqui de quase 10 graus e a variação não chega a 2 graus no máximo. Existe muito pouco trabalho da variação do mínimo termocrítico das espécies. A maioria trabalha com o máximo. Aqui no caso a truta. Esse aqui é um peixe ornamental marinho, peixe palhaço. Bem, uma outra maneira de ver, que já está menos utilizada hoje em dia, é a análise da temperatura letal. Então seria a temperatura TL50 em que 50% dos peixes morrem. Então, na primeira etapa, altera a temperatura a uma taxa fixa. Então, pode ser de 1 grau centígrado a cada 20 minutos ou 1 grau centígrado por dia. Quando os peixes perdem equilíbrio, mantém a temperatura e se observa a mortalidade. Ao contrário do outro, em que se observou uma perda de equilíbrio ou alteração do comportamento, e aí o peixe volta para a temperatura mais agradável. Não há interesse em matar o peixe. Aqui não, aqui se espera morrer o peixe. E aí, dependendo de quanto o peixe morreu, altera a temperatura para valores mais altos ou mais baixos. E testar com peixe aclimatado a diferentes temperaturas. Uma outra metodologia para observar a temperatura letal, que aí se utilizam menos peixe, alterar a temperatura em 1 grau centígrado por dia ou 1 grau centígrado por semana, até observar 100% de mortalidade. Daí vai se observando a mortalidade acumulada e a respectiva temperatura todos os dias. E aí tem uma equação para calcular a temperatura letal 50. Nesse outro experimento aqui, faz o quê? Se observa a mortalidade por 96 horas, digamos que nessa variação que se fez, a mortalidade 60%. Aí coloca-se, digamos, aumentou a temperatura até, digamos, 33 graus. Teve mortalidade 60%. Então, no próximo, vou aumentar a mortalidade até 34 graus e ver se aumenta a porcentagem, até chegar perto de 100%. E depois eu baixo para tentar chegar a 0% de mortalidade. Então, são vários experimentos. E aqui é um experimento só e vai anotando ao longo do dia a temperatura. E também se testa com peixe aclimatado a diferentes temperaturas. Aqui é um teste em que foi feito uma variação, foi aclimatado, no caso, o jundiá, em diferentes temperaturas, e se observou a temperatura letal inferior. Foi baixando a temperatura, então, por exemplo, aqui se baixou, estava aclimatado a 31 graus, se baixou até 15 graus, não morreu nenhum, né? Baixou aqui até 14 graus, morreu mais ou menos 70%, e aí provavelmente foi esse primeiro. Daí depois fez o outro experimento com 15, não morreu nenhum. E fez com 13 e morreu 100%. Então você faz a curva aqui. Com 26 graus, a mesma coisa. Né? Então aqui, ó, mais ou menos aqui 50%, tem-se uma ideia de qual
a temperatura letal para cada temperatura. Certo? Então, que aclimatando a temperaturas mais baixas, a temperatura letal 50% fica bem menor. Aqui variou de 7, 8 por aí, até 14, 2 mais ou menos, em função dessa variação aqui de temperatura. Aqui é um outro experimento com a cachama branca, seria o Piaractos brachypomus. São larvas. Então, temos o que aqui? Temperatura 50%, letal 50%. Aqui é sobrevivência, então aqui ó, máximo de sobrevivência, temperatura de conforto. Aqui começa a haver mortalidade maior, então uma zona de estresse térmico. Temperatura letal inferior aqui morre em 100%, 6 graus, e aqui 50%, 9,5 que morrem 50%. Bem, sabendo as temperaturas letais superiores e inferiores, se pode montar um polígono de tolerância térmica, que representaria a faixa na qual temos pelo menos 50% de sobrevivência dos animais. Então, esses valores que estão aqui, valores aqui, são aqueles que nós observamos nesse gráfico aqui, certo? Aqui, ó, temperatura, digamos, 14 alguma coisa, em torno de 11, um pouco abaixo de 10. Então, é o que nós temos aqui, ó. Certo? São as temperaturas letais inferiores. Com essas temperaturas letais inferiores, se faz uma reta. E aí, com as temperaturas letais superiores, se faz outra reta. E aí, nós temos essa reta aqui, que representa o quê? Uma variação proporcional da temperatura letal 50 e a temperatura ambiente. E aí, nós fizemos o quê? Onde cruza essa reta, tanto aqui como aqui, traçamos uma linha. E aqui, essa área aqui, temos o polígono de tolerância térmica. Então, se calcula a área aqui dentro. Isso é interessante porque se pode comparar diferentes espécies daí. Aqui é um outro feito com 2 peixes da região amazônica, o Paracterodon austerode e o Simulon. Veja que mais ou menos semelhante. Só que aqui foi feito um polígono com o crítico térmico, máximo e mínimo, ao invés da temperatura 50%, letal 50%. Também se pode fazer dessa forma. E aqui é aclimatado em diferentes temperaturas. Assim como a gente pode fazer um polígono para 50% de sobrevivência, dá para fazer um polígono com 100% de sobrevivência. Então aqui, ó, temperatura em que não houve mortalidade, aqui no caso do Jundial Ranger Kelly. Mesma coisa, peguei as temperaturas inferiores e superiores, onde não houve mortalidade, faço uma equação e as retas correspondentes. Aí se tem um polígono de tolerância em 100%. Se faria o quê? Uma linha aqui e uma linha aqui, para traçar esse polígono aqui. Certo? E aqui teríamos então, por exemplo, qual seria a temperatura mínima que o peixe suportaria com uma aclimatação numa temperatura bem baixa. E aqui uma aclimatação numa temperatura bem alta, qual seria a máxima que ele sobreviveria, sem mortalidade, em teoria. Esse polígono, obviamente, é menor que o outro. Então aqui dá para ter uma ideia mais clara, a tolerância, o polígono de tolerância, seja lá qual for a metodologia, se é a temperatura letal
ou se é os mínimos e máximos críticos térmicos. Tá? Então nós temos aqui, ó, o mais externo seria temperaturas, tá, que é tolerada por um curto período. Tá? Estaríamos trabalhando com os máximos e mínimos térmicos. E a temperatura dentro do qual o peixe, a faixa de temperatura dentro do qual o peixe cresceria sem problemas. E aqui um polígono menor ainda, no qual a reprodução poderia ser executada sem problemas de temperatura. Então dá para fazer um polígono para cada um. Né? Mas desses polígonos teóricos aqui, praticamente não conheço trabalhos que tratem disso. Aqui uns polígonos de tolerância térmica, considerando aqui no caso tolerância térmica com temperatura letal, 50%. Então nós vimos aqui do Jundiaí, aquele polígono tem uma área de 804 graus centígrados ao quadrado. Tá? Então aqui os que têm área menor são mais sensíveis a variações, ou seja, não conseguem suportar variações muito grandes de temperaturas. O menor aqui é do gênero Trematomnus, que é uma espécie antártica, onde lá a temperatura da água não varia muito. E aqui os mais resistentes aqui são o caráceo, o douradinho, o ciprinodon variegatus, são os que vivem em ambientes de grande variação de temperatura. Veja que a tilápia do Nilo também tem uma tolerância térmica relativamente grande. Só que vejam que as faixas de temperatura podem não ser as mesmas. Não? Então, por exemplo, aqui ó, os salmonídeos são de águas mais frias. Esses outros que são esse aqui, não sei, não me lembro agora se é de água fria ou não, provavelmente sim, mas outros poderão ter uma tolerância térmica aqui pequena aqui, mas numa faixa de temperatura mais alta, que nem nós vimos aqui nesse paraqueirodo. Veja o mínimo aqui, ó, está acima de 10 aqui, que é um peixe de regiões quentes. Bem, a temperatura preferida, teoricamente, seria a temperatura ideal para o crescimento do peixe. Como é que determina a temperatura que o peixe prefere? Pode pegar um tubo comprido com água quente em uma ponta e água fria na outra. Tem um gradiente de temperatura e se observa em que temperatura o peixe se coloca. Agora, claro, podemos ter um sistema automatizado com sensor de movimento que vai, por exemplo, temos duas câmaras com temperaturas diferentes e as temperaturas vão baixando à medida que o peixe vai passando de um para o outro, até chegar na temperatura ótima. Então, aqui temos temperatura de aclimatação, temperatura de preferência, logo após a exposição. Aqui, para essa espécie, foi vista pequenas diferenças entre machos e fêmeas. Então, vejam que logo depois da exposição, temos uma determinada temperatura de preferência. Um dia depois, nós temos uma faixa mais restrita, uma temperatura mais restrita, independente da temperatura de aclimatação. A diferença que eu observo aqui é entre machos e fêmeas. Essas outras duas aqui não tem essa diferenciação de machos e fêmeas, mas é o mesmo princípio. Vejam que, num primeiro momento, há uma diferença em temperatura. Tá? Então, por exemplo, estão em temperaturas mais altas, preferem temperaturas mais baixas. Aqui nem tanto. Tá? E depois vai para uma temperatura média. Perdão. Ajuste fisiológico é a mudança de temperatura. Com aumento em temperatura, não aumenta o metabolismo, então aumenta a frequência do coração, ventilação branquial, né, por causa do aumento do metabolismo. Numa adaptação completa, os parâmetros retornam a valores iniciais. E numa adaptação parcial, os parâmetros não retornam a valores iniciais. Os peixes, de modo geral, têm a adaptação parcial. Aqui nós temos aqueles dois peixes ornamentais tropicais, aqui o consumo de oxigênio e a temperatura de aclimatação. Então vejam aqui que
temperaturas mais baixas, metabolismo mais baixo, temperaturas mais altas, aqui, ó, aqui já estabilizou num determinado valor. E esse aqui, dentro de uma determinada faixa, perdão, apresentou mais ou menos o mesmo valor e depois uma temperatura mais alta aumentou bastante o metabolismo. Algum tipo de ajuste fisiológico pelo frio, uma redução de temperatura, geralmente está relacionado com uma diminuição do alimento na natureza. Então, a diminuição de temperatura, diminui o metabolismo, diminui o gasto de reservas energéticas também. Aqui uma espécie da América do Norte, no hemisfério norte, Anguilla rostrata, vive mais ou menos uma temperatura de 13 a 17 graus, e se está abaixo de 8, se enterram no lodo e ficam ali. Tá? E algumas espécies somente ficam imóveis no frio, aí para ter um gasto mínimo de energia. O metabolismo celular também pode ter adaptação, vias metabólicas diferentes, com temperatura de adaptação. Pode ocorrer mudanças na síntese de enzimas. Tá? Então, temperaturas mais baixas, por exemplo, aumenta a atividade da sódio-potássio no dânio rério, tá? E há um aumento nos canais de cálcio nas brancas e a captação de cálcio, tá? Para compensar, então, essa redução da temperatura. Também pode ocorrer mudança na concentração de substratos, moduladores de reações enzima-substratos, substituição de isozimas, ou seja, a enzima é a mesma, mas a isozima vai depender da temperatura. Substâncias de reserva, então, por exemplo, no fígado da truta arco-íris, com uma diminuição da temperatura, aumenta as reservas de glicogênio e diminui as reservas de lipídios. Então, os lipídios passam a ser mais utilizados para a produção de energia em baixa temperatura. Também a formação das heat shock proteins, que vai ajudar na recuperação da estrutura das proteínas alteradas em alta ou baixa temperatura. Geralmente se fala isso com temperaturas mais altas. Aqui uma relação das afinidades enzima-substrato com uma função de temperatura, numa espécie de gobídio. Tá? Afinidade, então aqui, ó, quanto maior a temperatura, menor vai ser a afinidade da enzima por esse substrato. Aqui várias espécies aqui de peixes, tá? Aqui tem outra que não. Vejo que também é a mesma coisa. Em azul aqui, nessa faixa mais azul, seria a temperatura onde cada uma dessas espécies é encontrada. Vejo quanto maior a temperatura, menor a afinidade, porque nós temos que a atividade da enzima vai ser maior em alta temperatura, então pode diminuir até essa afinidade. Aqui também, ó, outro daqui, dentro do mesmo gênero, o mesmo comportamento, maior a temperatura, menor a atividade, a relação enzima-substrato. Aqui no caso temos paracetilcolinesterase. Veja que para esse peixe antártico aqui, uma pequena variação de temperatura muda bastante a afinidade da enzima. Já para a tainha, a afinidade não muda muito com uma variação relativamente grande de temperatura. Aqui é um pouco menor, aumenta um pouco e depois mais ou menos vai caindo numa graduação muito menor em função do aumento da temperatura. Alguns ajustes em tecidos e órgãos, tá? Então algumas espécies, uma redução de temperatura, uma hipertrofia, ou seja, aumento do fígado e do coração. Para quê? Para aumentar a capacidade metabólica sem alterar a atividade enzimática, para tentar manter então o metabolismo. No douradinho, Cerasus auratus, uma redução da temperatura leva a um aumento do número de mitocôndrias nas fibras musculares e diminuição do espaço para a difusão de enzimas entre organelas. Isso melhora o desempenho do músculo para manter um funcionamento adequado em baixa temperatura. Aqui nós temos a fluidez da membrana, dos lipídios da membrana. Temperaturas mais baixas, a fluidez é menor. Em temperaturas mais altas, a fluidez aumenta.
justamente para facilitar isso. Mas dentro da temperatura que eles normalmente ficam, vejo que a variação em si ela não é muito grande, né? Ela é mais ou menos pequena. Então, era isso nessa parte de temperatura.